propriedades dos números naturais. Galera, os números naturais, assim como todos os números, têm propriedades, ok? Propriedades, professor? Isso, propriedades. E como é que são essas propriedades? Elas são assim, ó, presta atenção. Você pode operar com os números naturais. O que significa operar, professor? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. E você pode multiplicar, dividir quaisquer números naturais? Não. Multiplicar, sim. Dividir, não. E nem subtrair. Vamos entender já já o porquê, tá bom? Então, vamos começar com a adição. Ok? Então, vamos lá. Vem comigo aí. Eu vou começar a usar a letrinha, gente, mas essas letrinhas, pensem que são números, tá bom? Então, eu acabei de desenhar duas letrinhas, somando essas duas letrinhas, vê se você consegue entender o que eu vou escrever agora, ó. Rolou? O que significa A mais B ser igual a B mais A? A mais B ser igual a B mais A significa que a ordem da soma não interfere em nada, tá? Estas partezinhas da soma, o A, o B, nós chamamos de parcelas. Ah, então o A e B são parcelas. Isso. Então, você pode dizer que a ordem das parcelas não altera a soma. Exatamente. Isso aqui se chama a propriedade comutativa. Então, isso aqui é a comutatividade da adição. Ok? Tudo bem? Exemplos de aplicação disso. É óbvio que se você somar o 2 com o 5, dá a mesma coisa que você somar o 5 com o 2. Ambos são iguais a 7. Ok? Tudo bem? Então, essa é a primeira propriedade da adição. Vamos para a segunda propriedade da adição. Segunda propriedade da adição diz o seguinte. Suponha que você queira somar 3 números. 3 números, professor? Isso, eu quero somar 3 números. Tá. E como é que eu faço para somar? Então, você tem duas escolhas. Eu vou escrever aqui de novo para te mostrar as escolhas. Ou você soma esses dois caras aqui primeiro e depois você soma o terceiro. Ou você soma esses dois caras aqui primeiro e depois você soma o A. O que essa propriedade diz? Essa propriedade diz que não importa, vai dar a mesma coisa. Isso é o que se chama a associatividade. Tá a palavra grande, né? Pois é, da adição, ok? Associatividade da adição, isso. O que significa isso? Significa que se eu somo 2 com 3 com 7, olha como é que tanto faz, ó, presta atenção. Vou somar o 2 e o 3 primeiro, dá 5. Agora eu vou somar o 7 e o 3 primeiro, dá 10. 2 mais 10 é 12 e 5 mais 7 também dá 12, fica igual. Então, não importa a ordem que você soma, dá a mesma coisa, não importa. Isso não é influente, não é uma coisa que vai mudar a nossa vida, você trocar a ordem da soma que você faz. Diferente da subtração, que a ordem importa. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Próxima. Essa aqui é uma das poucas que existem para a multiplicação. É a chamada existência... Aliás, eu estou escrevendo o nome de abóbora, né? Então, vou seguir o mesmo padrão para quem tem toque poder continuar me seguindo, tá bom? A vezes 1 é igual a A. O que significa isso? Qualquer número multiplicado por 1 é A. É o próprio número. Esse cara
ele tem um nome. Ele é chamado de Rafael. Não, ele é chamado de elemento neutro da multiplicação. Ah, então 1 é o elemento neutro da multiplicação. Isso. Ah, tá. E isso tem um nome, professor? Tem. Qual é o nome? Existência. Eu ia escrever ali, lembra? Existência do elemento neutro da multiplicação. Ah, que simples, né? Pois é, cara. Bem tranquilão, né? Bem de boa. Então, excelente. Vamos continuando aqui. Mais uma é o seguinte. Imagina que você tem um número que multiplica uma soma. Esta é uma propriedade que, quando eu aprendi, na época que eu era aluno ainda de escola, de colégio, faz tempo, né, professor? Olha, rapaz, então, eu aprendi isso aqui com o nome de chuveirinho, cara. Faz sentido, né? Parece que tá chovendo, assim, então, isso aqui me diz que A vezes B mais C é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Ah, tá, eu já fiz isso várias vezes. Pois é, cara. Isso aqui se chama distributividade. Ok? É uma propriedade tanto de multiplicação quanto de soma. Ok? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, olhando aqui pra mim, tá rolando, gente? Tá de boa? É bem tranquilo essa primeira parte, né? Talvez os nomezinhos é que sejam importantes. Esses nomes podem cair na sua prova, tá? Eu tenho que te dizer isso. Esses nomes, comutatividade, elemento neutro da multiplicação, associatividade, distributividade, são nomes que podem cair na sua prova. São nomes que você precisa reconhecer. E você precisa entender quando é que eles estão sendo usados. Então, quando é que você sabe que você está usando a comutatividade? Professor, não sei. Como é que eu sei, professor? Você sabe porque você trocou os dois caras de lugar. Sempre que eu trocar os dois caras de lugar, eu estou usando a comutatividade? Aham. Ah, então, se eu troquei, então somei. E aí somo de outra forma. É comutatividade. Isso. E a associatividade é aquela história de tanto faz a ordem, né? Tanto faz a ordem. Ah, tá. Então, tanto faz a ordem que eu somo. Então, eu tenho 3 termos. 3 termos. 1, 2, 3. Eu posso somar esses 2 primeiros e depois somar o terceiro. Ou eu posso somar esses 2 primeiros e depois somo o primeiro. Ok? Tanto faz. Não muda a associatividade. E o elemento neutro da multiplicação? Diz que se você pega um número e multiplica por 1, permanece o mesmo número. Ok? Isso funciona para qualquer natural. E a distributividade é o chuveirinho. Você multiplica termo a termo e aí fica daquela forma. Tudo bem? Tranquilo? Volta comigo aí. Seguinte, galera. Não dá. Não conseguimos. Deixa eu deixar isso bem claro aqui. Não conseguimos subtrair ou dividir quaisquer naturais. A gente não consegue subtrair ou dividir quaisquer naturais. Mas conseguimos somar ou multiplicar, perdão. Conseguimos somar ou multiplicar.
Então, o fato de você não conseguir dividir quaisquer naturais não muda o fato de que você pode somar ou multiplicar quaisquer naturais, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se eu te perguntar quanto é que dá 7 dividido por 3, isso aqui não vai ter resultado, né? Pelo menos não exato, né? Não dá um número natural. Agora, se eu pego 7 e multiplico por 3, isso deu um natural, ok? E aí a gente diz o seguinte, esta é a nomenclatura correta. Os naturais são fechados, isso, são fechados com a soma e a multiplicação. Existem divergências entre autores do que seria o conectivo assim, se é com, se é por, enfim, eu escrevo com. Então, os naturais são fechados com a soma e a multiplicação. O que significa fechado? Isso aqui, gente, significa o seguinte: a soma de dois naturais é natural. Ai, caçamba. O produto de dois naturais é natural. Produto, isso, produto e multiplicação não são bem a mesma coisa, mas por enquanto vão ser, tá bom? Então, soma de dois naturais é natural. E o produto de dois naturais é natural. Ser natural significa que os naturais são fechados com a soma e a multiplicação. Tudo bem? Galera, tudo tranquilo? Tudo de boa?